mais jovem que a Camila, que é a Bruna. Bem, para quem não sabe, a Bruna é minha filha e ela é mineira de nascimento. Estava aí, Camila. E quando nós éramos missionários em Belo Horizonte, ela nasceu lá e depois de um ano nós regressamos para São Paulo. Então hoje ela tem 25 anos, 9 anos como discípula e aos 18 anos ela foi para Niterói estudar arquitetura e urbanismo e ela se formou ano passado, Vitória. Vitória. E hoje ela trabalha na Prefeitura do Rio de Janeiro. E lá em Niterói, ela já serviu na Nova Geração, liderou as mulheres do Ministério Universitário lá de Niterói. E desde 2018 ela tem servido nos acampamentos das mais diversas formas, né? Os acampamentos aqui no Brasil, fora do Brasil, ela ajudou a implantar o acampamento em Moçambique, em Nova Delhi, na Índia. E a Bruna ela é muito empolgada com a vida, muito alegre, comunicativa, gosta de festa e gosta de dançar na festa, e não só para festa. Então, cultiva muito amor, com muito amor as amizades que ela tem. E Deus deu a ela muitos dons artísticos também, como para Camila, com as mãos. Ela ama fazer caligrafia, com coisas artísticas, pintar quadro, embelezar o mundo ao redor dela. E ela tem um amor que queima por Deus e quer levar esse amor também para as crianças de uma forma alegre, descontraída, como acontece nos camps. E ela tem um sonho de poder continuar servindo mais e continuamente nos acampamentos. Então, que a gente possa ouvi-la também com humildade nos nossos corações para aprender com essas jovens. Pode falar, Bruna, está com você. Muito bom estar aqui com vocês hoje à noite. Estou muito feliz de poder compartilhar esse momento aqui com vocês. Acho que é um desafio, né? Fala depois de tanta gente assim, tanta gente maravilhosa que falou aqui, tantas mulheres incríveis. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje é sobre o momento da vida que eu tô. Se eu fosse definir o momento meu atual de vida em uma palavra, eu diria que a palavra é transição. Estou num momento de muitas transições na minha vida. Transição de estilos de vida, porque eu deixei de ser uma estudante ano passado e me tornei uma profissional. Eu me formei, como minha mãe falou, eu sou arquiteta urbanista hoje. Então, todo o meu estilo de vida tem mudado por causa disso. Eu deixei de participar do Ministério Universitário e agora eu estou começando a participar do Ministério de Jovens Profissionais, então é toda essa transição de ministério. Eu também estou tendo que redescobrir as minhas formas de servir um ministério que eu amo muito, que é o acampamento. O acampamento eu conseguia muito servir como conselheira por causa das minhas férias da faculdade, mas agora trabalhando, eu não consigo mais servir efetivamente indo nos acampamentos, então eu estou tendo que redescobrir como é que eu posso servir esse lugar que eu amo tanto. E por último, uma transição que também está começando a acontecer na minha vida é no meu relacionamento. Para quem não sabe, eu namoro já há 7 anos, faz bastante tempo, e agora a gente tem começado a pensar em dar novos passos no nosso relacionamento em direção à próxima fase. E vou falar para vocês que essa fase de transição ela não tem sido exatamente muito fácil na minha vida. Muitos sentimentos têm brotado no meu coração sobre as mais diversas áreas da minha vida. Profissionalmente, eu tenho tido às vezes muito medo do que as pessoas vão pensar de mim. Eu trabalho num lugar que tem muita gente muito capacitada, eu sou a mais nova do lugar onde eu trabalho. Às vezes eu tenho medo de no trabalho falar coisa errada, na hora errada. Eu tenho insegurança sobre a minha capacidade de executar o meu trabalho. Tenho tido algumas dúvidas se eu realmente estou gostando do que eu estou fazendo. Tenho ficado bem cansada com a minha nova rotina, com o tempo que eu gasto no transporte, especialmente. Tenho ficado com uma certa ingratidão com o salário baixo que eu tenho, e especialmente com a falta de tempo, porque parece que agora que eu deixei de ser estudante, minha vida inteira se resume a trabalhar, e eu não tenho muito mais tempo para fazer outras coisas. Eu tenho me sentido um pouco perdida também sobre o que eu gosto, o que eu quero fazer, para onde que eu quero ir profissionalmente com a minha carreira, quais são os meus objetivos. Acho que eu não tenho tido muita clareza e tenho me sentido um pouco perdida sobre isso. Tenho sentido também, tem brotado um certo orgulho no meu coração de parecer que eu sei alguma coisa para as pessoas confiarem no meu trabalho por causa do que eu estou meio que mostrando que eu sei fazer.
O que acaba é que esse orgulho também, ele vem também de uma insegurança muito grande. Me senti também um pouco confusa de como lidar com as pessoas no trabalho, sobre o que eu falo com as pessoas, o que eu não falo, o quanto que eu sou aberta e vulnerável com as pessoas, o quanto eu não sou, o quanto eu falo da minha vida, ou o quanto não. Eu tenho ficado um pouco triste também de não conseguir fazer todas as coisas que eu gostaria e que eu achava que eu ia conseguir fazer depois de me formar. Espiritualmente, eu confesso que essa fase tem revelado muitas coisas feias assim no meu coração. Tem me mostrado o quanto que eu quero ter tudo sobre o meu controle, o que acaba me gerando muita ansiedade, quanto eu quero ter controle sobre as próximas fases da minha vida. Uma coisa muito feia que eu tenho visto também é alguns receios de me aproximar de Deus, porque eu sinto que às vezes me aproximar de Deus significa ter que fazer coisas que eu não quero fazer. Isso é uma das coisas mais feias que eu acho que eu tenho chegado no meu coração. Eu tenho tido dificuldade de entender como gerenciar o meu tempo de uma forma saudável para mim e sacrificial ao mesmo tempo, em que eu vou conseguir dar o meu tempo para Deus e para as pessoas, mas sem me sentir completamente exaurida. Eu tenho tido dificuldade de priorizar o que eu preciso priorizar, especialmente o meu relacionamento com Deus e a minha saúde nesse processo. No campo do ministério, eu confesso que eu estou um pouco frustrada de não poder servir como eu servi antes no acampamento. Isso tem me feito me questionar um pouco sobre se eu amo o acampamento pelo que ele é e pelo que ele pode fazer para as pessoas, ou se eu amo servir no acampamento porque eu posso fazer parte dele, porque eu posso estar lá. Então isso tem desafiado até o meu egoísmo em relação a isso. Um outro desafio que eu tenho encontrado é como que eu evangelizo e eu convido nessa nova fase. Na faculdade parecia muito óbvio. E agora no trabalho, como é que é fazer isso? Sobre o meu relacionamento, que a gente calculando para essa nova fase, eu tenho tido medo de não ter dinheiro suficiente, medo de ficar desempregada, a frustração de ter que esperar, como eu falei, já faz 7 anos que a gente está aí perseverando e esperando. E confesso que às vezes até uma falta de esperança de que a próxima etapa ela vai acontecer em breve. E quando me convidaram para falar sobre a minha vida, que eu falei, gente, como é que toda essa fase de transição que eu tô passando tem a ver com esse tema do encontro amor que quem? E para mim a resposta veio quando eu li a escritura tema desse tempo que a gente está tendo, que é João 2, e eu queria ler com vocês o versículo 12 e o versículo 17. Fala assim, acho importante, eu tô lendo na NVI, é importante destacar que o título dessa parte é Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante das mesas trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas e disse aos que vendiam pombas: Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Eu confesso que quando eu li essa escritura, para mim fez todo sentido. Eu falei: Uau, eu sou esse templo de Deus. Eu sou esse templo para qual Jesus está olhando, está vendo um caos e está querendo colocar esse caos em ordem. E eu fiquei pensando o quanto que o amor que queima pode purificar o meu coração. Esse amor que queima por Deus é o que pode purificar as minhas prioridades, as minhas vontades, os meus pensamentos e os meus sentimentos. O quanto que esse coração que queima, ele pode me ajudar a focar os meus olhos no lugar certo. Eu me vi muito nessa escritura porque eu fiquei pensando, uau, Jesus ele teve tanto zelo com esse templo, de que esse templo não fosse mais um mercado, de que ele não fosse mais um caos. E fiquei pensando quanto que ele olha da mesma forma para mim, quanto que ele olha para o templo que eu sou para Deus e ele vê o que está acontecendo no meu coração. Essa escritura me fez pensar que Deus ele pode colocar ordem no meu caos, colocando cada coisa da minha vida no seu devido lugar.
E também eu vi que isso depende muito de como eu alimento esse amor que queima. Que esse amor, ele só vai purificar o meu coração se ele queimar o suficiente. Não sei se vocês sabem a que temperatura que é necessária para purificar o ouro. Não é qualquer fogo que consegue purificar o ouro. Não é um fogo da cozinha da nossa casa que consegue purificar o ouro. Para o ouro ser purificado, tem que ter um fogo intenso, um fogo ardente, um fogo que queima intensamente. A gente precisa chegar a uma temperatura de 1.200 graus para conseguir purificar o ouro. Então, assim, não é qualquer fogo que vai purificar o meu coração. Precisa ser esse fogo intenso, esse fogo ardente. Esse amor que queima. E eu vou confessar para vocês que eu ainda não tô lá. O meu coração ainda não tá nesse nível. Mas essa escritura me fez refletir de como eu quero estar lá. E não só como eu quero estar lá, mas como eu preciso estar lá. E preciso porque Deus é minha única esperança. Eu vejo o quanto para mim é super fácil me afogar nas minhas emoções, me afogar na minha negatividade, me afogar no meu desânimo. E no meio disso, às vezes, perder a perspectiva de quem é a minha esperança. Eu entendi que Deus é essa minha única esperança. Eu simplesmente não vejo outra saída para minha vida. Eu definitivamente não consigo me ajudar. Eu não consigo me ajudar com essa bagunça de sentimentos que eu estou sentindo. Deus é o único que pode transformar esse mercado em um templo de novo. Eu não sei se você já foi num mercado. Os mercados, eles costumam ser caóticos, muito barulhentos, às vezes meio bagunçados e com muita informação. E quando a gente pensa num templo, eu já tive pelo menos a oportunidade de visitar um, é um lugar silencioso, é um lugar tranquilo, é um lugar de paz e de descanso. Então eu percebi que Deus é o único que vai conseguir me ajudar a lidar com o meu coração, que vai conseguir colocar o meu coração no lugar que ele deve estar. E eu vejo quanto que eu preciso estar perto de Deus para isso acontecer, quanto que eu preciso tomar decisões ativas, o quanto que eu preciso compartilhar isso com as pessoas à minha volta, essas coisas que eu tenho feito e sentido, o quanto que eu preciso priorizar o meu relacionamento com Deus e levar especialmente essas coisas feias para Ele e sendo muito vulnerável com tudo que está acontecendo. Porque só Ele pode realmente fazer essa transformação no meu coração. Porque Deus, ele tem a capacidade de fazer nova todas as coisas. Deus, ele tem a capacidade de transformar todo aquele bando de sentimento que eu tenho sentido, sentimentos negativos, sentimentos de tristeza e tantas outras coisas, em uma coisa completamente nova. Deus, ele pode associar novos sentimentos a essa fase. Ao invés do medo, a certeza de que ele está comigo. No lugar da insegurança, a confiança. Ao invés da dúvida, a certeza do cuidado dele. Ao invés da ingratidão e da frustração, a alegria e a gratidão. Leveza, esperança, entrega, surpresa, maravilhamento, espontaneidade, felicidade, sabedoria, humildade, direção e amor por Deus e pelas pessoas. Eu acredito que alimentar e colocar cada vez mais brasa nesse amor que queima é o que pode fazer toda essa diferença e tornar essa fase, ao invés de difícil, memorável e vitoriosa com Deus. Eu confesso que me emociona muito de estar falando essas coisas, porque me faz sonhar pelo que Deus pode fazer no meu coração. E você? Em que momento que você se encontra hoje? Você está no momento de transição como eu, ou você está no momento de estabilidade? Qual que é o caos que Jesus precisa colocar em ordem na sua vida hoje? Quais são as motivações, os desejos e os pensamentos sobre liderança que você precisa que ele purifique na sua vida? Até onde você está disposta a ir para ter esse amor que queima no seu coração? Eu sei que muitas vezes estar num papel de liderança pode parecer significar que tem que estar tudo bem o tempo inteiro. Ou que você tem que parecer, pelo menos, estar bem para as pessoas o tempo inteiro. Mas a verdade é que não precisa ser assim. Não tem que ser assim. Todas nós somos humanas. Todas nós a gente tem momentos em que a nossa vida vira um caos, em que o nosso coração vira um caos, em que a gente precisa de Cristo para colocar tudo isso em ordem.
E eu queria muito encorajar todas nós hoje a sermos vulneráveis e abertas sobre os nossos desafios e a nossa bagunça interna. E a gente pedir ajuda, confessar os nossos corações para a gente receber oração para que a gente seja curada. Eu quero encorajar todas nós, mulheres, a gente pensar que a gente foi feita à imagem e semelhança de Deus. E de que a gente é, sim, esse templo santo dele, esse templo separado. E que em Deus a gente pode encontrar esperança. Esperança de renovo, de transformação, de mudança e de vida em abundância. Eu tenho muita fé de que Deus ele pode purificar qualquer mercado para transformar ele num templo de novo, de novo e de novo. Eu quero encorajar todas nós nessa noite a gente reacender ou reforçar essa chama do amor que queima. E a gente dá passos em direção a Deus, que é a nossa única esperança. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que isso encoraje o coração de vocês. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, por terem ficado também até o final para me ouvirem. Uau! Obrigada, Bruna, por compartilhar tudo isso que você tem vivido. Eu me senti muito encorajada com todas as aulas.